Então, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre possibilidades para você que quer começar a desenvolver na Web3, desenvolver em cripto, blockchain, todos esses termos e você achou fantástico, caiu de paraquedas aqui, talvez até viu aquele vídeo meu sobre o relatório de desenvolvimento anual na Web3. Relatório fantástico, em que nós falamos de muitas redes e olhando principalmente o quê? Quantidade de desenvolvedores envolvidos nos projetos. Agora você viu aquilo e ficou perdido. Se você ficou perdido, talvez não sabe nem por onde começar, vamos começar a elucidar a partir daqui. Então lembre-se, sempre, estamos falando de redes. Dentro de redes nós temos as aplicações, mas aqui estamos na camada ainda de redes. Então, primeira coisa, né, meu amigo, você vai ter que escolher uma rede. Você vai ter que começar a aprender quais são as redes. Não precisa, claro, virar um especialista, né, sobre Cosmos, especialista em Cardano, mas você tem que começar a entender do que o mercado está falando, cara, porque tem muita coisa que já aconteceu, você está pegando aí o bot andando, tá? Então você vai ter que escolher, primeiro, aprender e começar a escolher, bem, eu quero talvez uma rede geração 1, não, vou para uma rede geração 2, não, vou para uma rede geração 3. Mudar a geração significa não só mudança de tecnologia, mas também, como eu coloquei aqui, de ideologias e caminhos que se distinguem. Então, uma rede, por exemplo, da Ada Cardano, cara, ele tem uma tecnologia, ele acredita, o Charles acredita que o mercado vai por um caminho e a Ada Cardano, então, vai trilhar esse caminho. Já o time de desenvolvimento da Cosmos acredita que o caminho é outro. Da Polkadot, por mais seja geração 3, também se distingue da Cosmos. E então envolve pessoas por trás com filosofias e ideologias diferentes. Então você vai ter que começar a entender um pouco mais isso. Poxa, é igual Bitcoin, eu tenho vídeos aqui que eu coloco a minha opinião. Eu sou um certo quanto reticente em relação a Bitcoin, em relação à existência dele aqui no mercado, quanto ele realmente ajuda ou atrapalha. Você vai ter que tirar a sua conclusão e, a partir daí, começar o quê? A se adentrar um pouco mais. Então, por exemplo, olha só, aqui no mercado, tá? Não dá para você olhar somente para a questão da linguagem. Como que o mercado funciona? Do que você gosta, no que você acredita, cara. Olha só, aqui no meu canal, por exemplo, só citando mesmo, você procurar aí na internet mesmo, no Google, você vai ver que tem muito conteúdo. Eu, por exemplo, eu tenho uma linha de pensamento, eu acredito que o mercado vai por um lado, eu tenho uma tendência que você vai perceber nos meus vídeos. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo ali, desde o principal relatório de desenvolvimento Web3, que eu te falei, tem um vídeo que eu citei, entrei um pouquinho em questão de Oracle, você começa a perceber que eu tenho uma opinião, eu não sou muito maximalista, eu acho que a gente tem que sim entender o que está acontecendo por trás dos bastidores. Já falei de Terra, falei de morte de DeFi, por que interoperabilidade, centralização são importantes e como isso pode, cara, causar um problemaço aqui para todo o mercado. Então, ó, até colocando, quais são os temas, né, que eu cito muito? Maximalista Bitcoin, o que você pode procurar aí no mercado? Metaverso é o futuro, Polkadot melhor que Cosmos, Cardano tem futuro, entendeu? Você tem que começar a criar sua opinião, porque a partir daí você pode falar, eu gosto mais dessa rede, eu gosto menos dessa rede. Depois, por exemplo, eu coloquei lá, uma das partes, né, que eu destaquei do relatório, são das grandes redes que ainda estão crescendo. Então tem lá, Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana, Binance Smart Chain, Near, Avalanche, Tezos, Polygon e Cardano, entre as grandes que ainda estão crescendo. Eu, por exemplo, como um usuário, cara, eu não quero mais investir em Binance Smart Chain, não quero mais passar por perto dela, acho que tem muito problema, é muito bot, é muita equipe de fraudador que fica ali, ainda tem muita coisa bacana, boa parte do mercado chega por ela, mas na minha opinião é uma rede que ela ficou uma rede de certa forma assim, barata, tá? Eu preferiria, por exemplo, se eu fosse desenvolvedor, uma rede mais técnica, uma rede talvez que foque um pouco mais em questões de segurança, que é justamente também que eu tenho falado aqui. Não tenho falado mais de Cosmos, por exemplo, eu também quero abrir um pouco mais depois para Polkadot, você já viu eu falando talvez um pouco mais de Harmony, mas você entendeu? Você vai ter que começar a criar o mesmo sentimento. Senão, você vai olhar só para o aspecto técnico e a gente cai em outras questões, né? Porque em blockchain, cara, você não vai conseguir ficar só ligado em linguagem. Você vai trabalhar com times que, dependendo, já estão no mercado em expansão e um mercado muito rápido. Então, você vai ter que acompanhar por muitas outras questões além só da linguagem. Por isso que é importante que você entenda o ecossistema, você vai ter que entender as aplicações que rodam lá. Não adianta você entrar em Terra Luna e falar, tá, legal, então agora eu vou virar especialista em Terra Luna. Se você não tem noção, cara, do que o Mirror faz, do que a Anchor faz, se você nunca viu, por exemplo, o vídeo de fundamento igual que eu fiz aqui sobre Terra Luna,
entendeu? Você vai ficar aquela coisa, né? Vai ficar um cara meio manco. Então você tem um apoio para uma perna, mas não tem para outra. Claro que isso pode acontecer com o tempo, mas é um pontapé, na minha opinião, é essa. Então, por exemplo, tem esse parte aí também que eu falei de algumas mid-smalls que também cresceram muito, né? Citando Terra Luna, Phantom, Harmony, Algorand. Então, exemplo, né? Seguindo, até colocando um pouco mais na prática, eu quero dizer, vagas, ó. Peguei uma aí, tirei um print para você ver. Por exemplo, essa vaga lá para Terra Foundation. Legal? Então tá aí. Engenheiro, vaga de engenheiro em desenvolvimento. Então, relações de desenvolvimento. Então, por exemplo, essa vaga tá aí para React, Rust e Go. Legal? Só que olha todo o restante que eles estão pedindo, tá? Você vê que eles estão. A expectativa é sim de pessoas que já venham desse meio, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, experiência preferível em smart contracts Oracles, por exemplo, que é o que eu citei aqui, a experiência em desenvolvimento de sistemas no mercado financeiro. Então, por exemplo, custódia, yield-bearing instruments, opções, treasures, dealing desk areas, né, relacionado a trade. Outro exemplo de vaga, lá da Ethereum Foundation, ó, só vaga, cara, vaga altíssimo nível, né? Trabalhar no Terra Foundation, trabalhar na Ethereum Foundation, mas eu acho que tem que pegar isso como exemplo, tá? Tem que pegar isso como padrão. Claro, você consegue vaga, por exemplo, em aplicações, você tem vaga só em alguns AMMs aí, que são vagas que vão te pedir muito menos, com certeza, mas vamos olhar para o que está de referência lá em cima. Então, por exemplo, essa vaga aí, Senior Technical Writer, Go Ethereum. Então, Go, né, lá da Golang, que é Golang, né, da Google, mais Ethereum. Então, é uma vaga aí que pede alto nível de familiaridade com o Ethereum, alto nível de familiaridade com o Ethereum, né, familiaridade com Golang, mas é esse o ponto. Alto nível de familiaridade com Ethereum, legal? Então, eu acho meio, talvez eu diria que um pouco difícil você não ter familiaridade, aliás, você criar familiaridade com Ethereum só olhando para a linguagem, por exemplo, só olhando para a Solidity, entendeu meu ponto? Só que você consegue ir pesquisar, você tem um monte de coisa aí agora no mercado, você tem sites específicos de vagas, você tem vaga no LinkedIn, por exemplo, esse daí é de um site específico. Dando exemplo, tá? Então, colocando hoje lá, só na parte de engenharia, coloquei, marquei ali a engenharia, para não aparecer coisa de marketing, de design. Então, só a parte de engenharia. Golang hoje, 12 vagas. Solidity, 50 vagas. JavaScript, né, para front-end, 34 vagas. Rust, tá? Rust, 30 vagas. Tá lembrando que Rust é a linguagem utilizada aqui para, por exemplo, Cosmos, né? E enfim, então, concluindo a minha opinião, se você quer começar aqui nesse mercado, seja curioso, cara, seja curioso, não fique esperando, é um mercado muito dinâmico, é um mercado muito novo, você vai ver que às vezes eu vou te dar um exemplo, tá? Para fazer alguns vídeos, cara, às vezes tem que fazer pesquisa, desde em Discord, até entrar em documentação, ver o que está falando em Telegram, não espere muita coisa de mão beijada, tá? Escolha as suas paixões, cara. Então, tem que ter opinião. Você vai ter que ter algo que você goste, algo que você não goste, escolher um caminho, porque é um mercado de paixão. Aquilo que você se identifica é aquilo que você deveria usar como pontapé, porque senão você vai ficar louco com tanta opção aqui e uma hora você vai ter que fazer sua aposta. Você vai ter que escolher entre tudo isso que você viu, aquilo que você acha que tem mais a sua cara, aquilo que você acha que é realmente o que você vai vestir o chapéu, né? Vai vestir o boné, vai realmente ir para o ataque e defender, e depois criar Twitter e colocar lá que é maximalista naquilo, aí já vira aquele brasileiro pior. Brasileiro, agora, de cripto, desenvolvedor, torcedor de time. Se alguém falar mal daquilo que você escolheu, daquela rede que você escolheu, aí você vai ir lá, vai brigar com o cara. Tô brincando, mas faz parte, né? Eu acho que realmente vestir a camisa, ter um pouco de paixão, não ficar só aí no desenvolvimento puro e clássico. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Discordou de algo? Deixa aí no seu comentário. Você viu que isso daqui é uma resposta a alguns comentários de inscritos e de colegas, mas espero que você tenha gostado. Portanto, um grande abraço.